Grupo City chegou no Bahia em 2023. Lembra disso? Chegou em 2023. Com alta expectativa. E quando o Grupo City chega, ele dá um presentão pro torcedor, e um presente que eu considero até relevante, que é a chegada do Everton Ribeiro. Tem um presente relevante, onde ele deu uma resposta para todo mundo, falando o seguinte: olha só, chegamos, hein? Estamos aqui. Chegamos e a gente quer marcar o nosso espaço, a gente quer marcar o nosso nome na história, né? E todo mundo, até eu, você, todo mundo acreditou que era uma virada efetivamente na história do Bahia, né? Só que as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo que tinha alguma coisa errada. O Bahia sempre contratando alguns jogadores que não prestavam para outros clubes. Aconteceu algo que eu acho que continuo achando muito estranho, que foi a ânsia, a tentativa, porra, como eu posso dizer, a pressão que foi na tentativa de compra exacerbada do Rodrigo Nestor. Tem que comprar, tem que fazer ele bater as metas, ele tem que comprar, sabe? Um dinheiro muito mal gasto, essa no Rodrigo Nestor e também no próprio Michel Araújo. E aí você vê a chegada do Kiko Oliveira, atrelada à chegada de outros jogadores, e você percebe que não era bem assim que a gente estava imaginando. Não era bem assim. Evidentemente que quando você inicia a temporada perdendo a Libertadores, quando você inicia a temporada perdendo e não indo nem para a Sul-Americana, saindo da Copa do Brasil, todo o planejamento ele vai de ralo. Mas aí tinha que alguém lá do Grupo City chamar o Cadu Santoro e falar assim: irmão, pô, chega aqui. Porque se o Bahia foi eliminado da Libertadores, se o Bahia foi eliminado, não foi para a Sul-Americana, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, e isso impactou financeiramente dentro do clube, alguém precisa responder por isso. O cara que planejou a temporada, que planejou o elenco, precisa responder para isso. Quem me acompanha aqui sabe que eu venho batendo nessa tecla constantemente o seguinte: qual foi até agora a principal contratação do Bahia no ano? Alejo Vélez. Alejo Vélez. E o Alejo Vélez ele chegou para quê? Teoricamente para ajudar o Bahia nas competições, né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da América. Eu venho batendo na tecla constantemente. Como é que vocês contratam? Eu não estou falando que não deveria ter contratado o Alejo Vélez. Mas como é que vocês contratam um atacante que vai chegar depois da Copa do Mundo, onde as competições podem estar muito bem encaminhadas, como estão, e no primeiro semestre, aonde você vai disputar as principais competições, simplesmente, você traz de volta o Everaldo. Nada contra o Everaldo, eu acho o Everaldo uma excelente pessoa, eu acho ele muito esforçado como jogador, eu não acho ele esse bagre todo que todo mundo acha, não. Só que ele não pode ser protagonista de um ataque de um clube que é presidido, vamos dizer assim, pelo maior conglomerado de futebol do planeta. Tá errado. Tá errado. Sabe? Tá muito errado isso. Então, na coletiva não teve ninguém que perguntasse ao Cadu Santoro o seguinte: Cadu, beleza, eu tô entendendo, mas de quem é a culpa? Foi você que planejou? Foi você que preferiu trazer um atacante no meio do ano e achou que o Everaldo, o William José, os atacantes que a gente tinha e o elenco que a gente tinha era suficiente para poder disputar uma Copa do Brasil, a Libertadores? Porque se a sua maior contratação chegou depois que você foi eliminado praticamente de tudo, houve um erro grave de planejamento. Alguém fez alguma merda. Alguém errou. Né? Evidentemente que ninguém vem a público para responsabilizar um ou outro, mas alguém errou. E tem uma coisa que a gente vem fazendo, e eu venho fazendo isso também constantemente, é fazendo cobranças em cima do Rogério Ceni. Eu cobro o Rogério Ceni, e vou continuar cobrando, pelas substituições mal feitas, pelo esquema tático que não está dando certo, pela visão de jogo ruim, pela escalação ruim, pelo jogo ruim. Isso para mim é culpa total do treinador. Agora, o planejamento de futebol da temporada ser amador, como vem acontecendo nos últimos anos aí com o Bahia, passa pelo treinador, mas também passa por pessoas maiores que o treinador. Passa pelo Cadu Santoro, passa pelo Rogério Ceni, passa pelo Ferran Soriano, passa por todo mundo, pô. Passa por todo mundo. É inadmissível
um clube como o Bahia, com o investimento que o Bahia teve, a gente está falando que não tem dinheiro, mas a gente precisa entender que o dinheiro foi colocado aí, gente. O dinheiro foi colocado. Outra coisa, cara, tinha inúmeras perguntas para ser feita nessa coletiva. Uma das outras perguntas que poderiam ser feitas era a seguinte: Cadu, você está falando que não tem dinheiro para contratações, que vai ter que sair alguns jogadores. Perfeito. A pergunta que eu faço é o seguinte: para onde que foi o dinheiro, então, das vendas do Lúcio Rodrigues, o dinheiro da venda do Thiago, o dinheiro da venda do Biel, o dinheiro da venda do Tassiano, que foram jogadores que foram vendidos por valores relativamente relevantes? Por que esse dinheiro não foi revertido no elenco, em novas contratações? Para onde que foi esse dinheiro? Para onde que foi o dinheiro do Lúcio, que foi uma venda muito boa? Para onde que foi o dinheiro do Biel? Para onde que foi o dinheiro do Tassiano? Para onde que foi o dinheiro do Thiago? Aí ninguém pergunta, sabe por quê? Porque ninguém quer ficar mal com o dirigente. Pô. Eu te convido para poder assistir o vídeo que eu postei de manhã, hoje de manhã. É um vídeo muito interessante que eu vou te mostrar como que funciona a metodologia da coletiva de imprensa. Quando o dirigente ele começa a citar nomes dos jornalistas que ali se fazem presente, né? Não é fulano, pô, você viu, você estava lá. Não é ciclana, você estava lá e você acompanhou tudo, né? Então essa proximidade que o dirigente força com o jornalista faz com que alguns jornalistas que não são experientes, que são garotos, meninos e juvenis, eles fiquem, o cara falou meu nome, eu não posso pegar pesado com ele é meu amigo, ele é meu fechamento. Isso é uma estratégia de quem está sempre respondendo perguntas, é mostrar a proximidade de quem vai perguntar. E, consequentemente, você indiretamente está conduzindo com que essa pergunta ela não te coloque na parede. Né? E foi isso que aconteceu nessa última coletiva do Cadu Santoro, logo após ali o amistoso que teve contra o Montevidéu. Vamos ler a galera que está com a gente aqui. Peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no canal. Vamos lá. A Copa do Mundo foi uma vitrine para tantos jogadores bons e valores acessíveis, mas o Bahia continua pegando os jogadores em fim de carreira que não irão dar mais resultados. O Idmer, segundo o Cadu Santoro, esse não é o perfil do Bahia, tá? Segundo o Cadu Santoro, esse não é o perfil do Bahia de pegar jogadores com esse perfil. Só que se você for olhar o elenco, né? Ronaldo não é jovem, né? David Duarte não é jovem, Eric não é jovem, Cauli não é jovem, Alexandre não é jovem, Everton Ribeiro não é jovem, Acevedo não é jovem, William José não é jovem, Everaldo não é jovem. Então, assim, a realidade é completamente diferente daquilo que eles disse lá na coletiva. Né? O Yuri, pro brasileiro, tinha que ter uma meta de ponto. Luta até fazer essa meta de Libertadores. O José Moreira, ele bota: Jonas, a mensagem que você não entendeu. Ela quer dizer que o City não investe para ser campeão, e sim para pagar as contas. Eu acho que isso é errado, né, José? Deveria investir para ser campeão, porque, consequentemente, se você for campeão de uma Copa do Brasil, se você for mais longe de uma Libertadores, é mais dinheiro que vai entrar na conta, pô. É mais dinheiro que vai entrar na conta. Abraço para você, Adailson, tamo junto. O Leandro Diniz, o Antônio Celo, ele bota aqui: o Bahia tem jogadores na base que podem revezar com o Everton Ribeiro. Vou citar Roger, David Martins, os pontas Cauê Furquim e o Juan Pablo, né? Cara, eu acho que deveria, mas só que esses jogadores, eles não tem que ser o substituto eventual do Everton Ribeiro, porque é uma posição que eu considero que tem que ser um cara experiente, um camisa 10, um cara que bate de fora da área, um cara que finaliza, um cara que, que sabe cobrar, um 10 autêntico. Eu acho injusto você pegar essa responsabilidade dentro de um projeto do tamanho do Bahia e jogar nas costas de um garoto da base. Eu acho completamente injusto, né? Jonas, boa noite. Para mim, o City só vai montar um time para disputar grandes títulos só quando o novo CT estiver pronto. Eles vão primeiro estruturar o time. Pô, cara, desculpa, irmão. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Leandro Diniz, mas será que a não contratação não é uma sinalização clara de que a base será usada? Juan Pablo não é reforço. O Cauê Furquim, óbvio que queria ganhar hoje, mas o Botafogo foi imediato. Não, cara. E eu espero que isso aconteça, tá, ô Leandro? Eu espero que isso aconteça. Agora, a grande preocupação nessa questão toda é a seguinte: você vai botar... O Cadu Santoro quer que isso aconteça. O Cadu Santoro quer que isso aconteça. O Cadu Santoro quer que os jogadores da base sejam utilizados. O Cadu Santoro quer que os jogadores da base se tornem protagonistas. Ele tá certo, porque você tá reinvestindo em um potencial atleta que vai te dar lucros lá na frente, concordo.
Só que a grande questão é que o treinador que está no comando hoje, ele não tem essa característica. O treinador que está no comando hoje é um treinador que não sabe lidar com a base. Não tem esse perfil. Então, quando eu bato na tecla de que o treinador que o Grupo City escolheu para conduzir o projeto foi um treinador errado, é por conta disso. É porque o técnico Rogério Ceni, ele não tem o perfil, não vou dizer nem a capacidade, mas não tem o perfil e a paciência de lidar com as nuances de que um garoto da base tenha. Quer um exemplo claro? Quantas vezes ele teve paciência com o Gilberto, que saiu agora, foi para o Atlético Paranaense. E mesmo assim o Gilberto ele voltava, jogava como titular. Quantas vezes ele teve paciência, vamos botar ali com Iago Borducci. Quantas vezes ele teve paciência com David Duarte, que era muito criticado, teve paciência, foi escalando e foi escalando. Agora, qual a paciência dele com o Gabriel Xavier? Já mandou embora. Qual foi a paciência dele com o Roman Gomes? Jogou mal uma partida, duas, na terceira virou terceira opção. Teve partidas que Cauê Forquinha entrou muito bem jogando pelos lados do campo. No jogo seguinte, o garoto nem relacionado estava. Eu não sei se parte dele ou não sei se isso parte de ordem da diretoria. Olha só, esse garoto aí ficou muito em evidência. Tira ele de evidência. Pode ser também. Pode ser também. Então a grande questão é se eu espero realmente, porque um time vencedor, meus amigos, um time vencedor é um time que mescla experiência, qualidade e jogadores jovens. A grande questão é que nas posições cruciais do Bahia, cruciais, você não tem esse jogador que dê uma tranquilidade para esse garoto jovem de desempenhar bem o seu futebol. O que eu quero falar com isso? Se você tivesse um zagueiro contundente, um xerife ali, que eu acho que não vai ser o Marco, o espanhol que chegou agora, você daria tranquilidade para o próprio espanhol e para o próprio Roman Gomes jogar com mais tranquilidade. Né? Se você tivesse um volante, um autêntico volante, um capitão, um cara que coordene o meio campo, você daria mais tranquilidade para um garoto ali do meio campo desempenhar melhor o seu futebol. Sabe? A grande questão é que o Bahia é extremamente desequilibrado no que tange as posições, a idade. Se fala muito em jovens, mas pega o elenco do Bahia, não tem jovem nenhum, porra. Não tem jovem nenhum. Agora, se a partir de agora, do meio do ano, onde foi considerado que não tem dinheiro, eles começarem a usar a base, tudo bem, mas vai ter que convencer o Rogério Ceni a fazer isso e ter paciência para isso. Porque ele não é o técnico para isso. Não é o técnico para isso. E o Widmer, Ariel, ele bota aqui algo que eu venho batendo. Eu acho, Widmer, que eu sou o único que falo nisso constantemente. A venda do Jota pro Atlético não foi nenhuma grande venda, não foi nenhuma venda para um grande clube, não foi nenhuma venda para a Europa, onde você pudesse manter uma porcentagem, não foi. A venda do Jota para fora do país, para mim, ela é um fator totalmente inexplicável. A não ser que alguém me convença de que ele tinha uma contusão grave, que ele tinha um problema físico, que tinha que se desfazer dele. Porque o Jota, para mim, era um jogador de meio campo, junto com o Sidney também, que sumiu também, que poderia ajudar muito o Bahia no decorrer da temporada, principalmente compondo ali o elenco. Tá bom? Meus amigos, prometi meia horinha de live, 32 minutos aqui de live, amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal. Peço desculpa pra você, tô bastante cansado, tô um pouco resfriado, bastante dor de cabeça, então uma livezinha rápida pra gente trocar essa ideia, falar de futebol. Lembrando, estarei no Maracanã pro jogo contra o Fluminense agora dia 12, tá? Dia 12 ou dia 13? Eu acho que é 13, né? No próximo domingo. E peço pra você encarecidamente, pra você que tá me acompanhando aqui, que ainda não se tornou membro aqui do canal, torne-se membro aqui do canal, é muito importante pra gente, dá essa moral, tá? Clica em Seja Membro, ajude o nosso canal, ajude o nosso crescimento. A gente tá num momento muito grande de oscilação aqui no canal, então é importante a sua presença, que você seja membro, né? Você se tornando membro, você vai fazer parte do nosso clube de WhatsApp, a gente vai trocar essa ideia mais aproximada, então ajude a gente aí, clique em Seja Membro e ajude o nosso canal, tá? E lembrando que amanhã de manhã, 8h30 da manhã, tem vídeo, me siga nas redes sociais, é muito importante, continue dando essa moral pra gente aqui do trabalho, é muita gente tentando derrubar, é muita gente tentando descredibilizar, é muita gente tentando, enfim, fazendo de tudo para que o nosso trabalho possa não repercutir, não crescer, muita gente mesmo, vocês não têm noção a guerra diária que é.
Por isso que eu conto muito com cada um de vocês que estão aqui consumindo o nosso trabalho. Tá bom, meus amigos? Então, ó, forte abraço pra você. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.